Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 625 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos aqui começar hoje o último capítulo da carta de Paulo a Tito, né? O terceiro capítulo, né? A partir do versículo 1, uma carta que tem 3 capítulos, né? Uma carta curta. E como eu falei, Paulo está dando ali orientações a Tito, líder daquela igreja na ilha de Creta, para que ele repasse essas orientações aos outros líderes da igreja e também para os membros da igreja. Então ele começa aqui no versículo 1 falando assim: recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Em outra versão, diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes, relembrem. Então, é interessante a gente perceber que a palavra de Deus, por mais que muitas vezes nós já saibamos o que temos de fazer, a palavra de Deus é aquela que está sempre nos lembrando: ei, continue fazendo isso, continue respeitando as autoridades, continue fazendo bem, continue sendo obediente, continue sendo pacífico, A palavra de Deus, ela é a mesma, né? A Bíblia ela é a mesma, mas é importante que nós leiamos a palavra de Deus constantemente, diariamente. Ela é o pão diário, né? É o pão espiritual, a palavra. Jesus mesmo falou: não só de pão viverá o bom homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque, por mais que nós saibamos, pode existir alguém que saiba a Bíblia de cor, do começo ao fim. Mas todo dia tem uma palavra que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, podemos aplicar nas circunstâncias que estão nos rodeando naquele momento. Então, é importante a gente entender isso. E Paulo fala: olha, lembre novamente os irmãos, né, os membros da igreja, né, fale novamente essa mensagem, né, que os irmãos respeitem as ordens dos que governam, dos líderes, das autoridades, tá? Trazendo para o dia de hoje, não existia um contexto, lógico, naquela época, né, de um governo tirano, de um governo que perseguia a igreja, né, que tentava calar a igreja. Lógico, tem coisas que você tem uma autoridade maior, que é a autoridade de Deus. Se Deus fala, ó, prega a palavra, e a lei está falando para você não pregar, e lógico que você vai respeitar a autoridade maior, que é Deus, né? Mas tirando essas exceções, hoje a gente está num país livre, por enquanto, né? O Brasil, e não sei, você que está ouvindo esse áudio pode estar em algum país que não tem essa liberdade toda, né? Mas se você estiver num país onde não é permitido você levar a mensagem de Deus, você não vai acatar, se submeter a essa lei, porque ela está ferindo uma autoridade maior e um mandamento maior que vem de Deus, que é a autoridade maior. Mas se você fez essa peneira e não compromete aquilo que Deus falou, aquilo que está na palavra, você tem que cumprir. Tá? Então, por exemplo, essa palavra é para mim também, né? Se você tem que usar máscara em determinados ambientes, né, usa máscara, né? Eu não gosto de máscara, eu sou bem sincero. Eu tenho alguns momentos que caramba, essa máscara é muito chata, mas eu tenho que me submeter. Eu não posso simplesmente entrar nos lugares fechados sem máscara porque eu não quero. Não, nós temos a questão da velocidade nas vias, né, que é um desafio às vezes a gente cumprir certinho, só que nós devemos cumprir tudo, né, de uma forma correta, sermos pessoas que respeitam com questão de impostos e etc. Nós devemos nos submeter e respeitar sim as leis e as autoridades. Lógico, a não ser aquilo que vem totalmente contra a palavra de Deus, tá bom? Então, essa é a mensagem aqui. Versículo 2,
E outra coisa, ele fecha o versículo 1 dizendo, né, prontos a fazer tudo aquilo que é bom. Né, tudo o que é bom. O que é bom não tem lei, é bom, faça aquilo que é bom. Tá? Sempre guiado pelo Espírito Santo. Versículo 2. Aconselhe que não falem mal de ninguém. Né? Lá em Tiago fala que a língua é um mal que a gente não consegue muitas vezes conter. Né? Quem consegue dominar a sua língua, uau! Ele fala que toda palavra que nós falarmos, que seja palavra para edificar. Não vamos falar mal de ninguém. Olha, por mais que essa é uma mensagem que está na Bíblia, quantas vezes a gente cai nesse erro? Caiu no erro, gente, se arrepende, pede desculpas, pede perdão, volta para a mensagem, tá bom? Aconselhe, né, que não se falem mal de ninguém. Vamos falar coisas boas, vamos falar aquilo que edifica. Para que falar mal? Para que fofocar? Para que falar mal dos outros? Às vezes, irmãos falando contra irmãos. Né? Isso é tão triste. Testemunho tão ruim para aqueles que estão de fora também. Então, temos de falar coisas boas. Vamos focar naquilo que é bom. Mas que sejamos calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Olha aí, calmos, pacíficos e educados. Tá? Temos de ser assim, calmos, pacíficos e educados. Né? Trazer harmonia para os lugares. É tão bom quando você tem uma conversa harmônica, calma, pacífica, você sabe conversar, você não precisa concordar com tudo. Mas precisamos respeitar até entendimentos teológicos da Bíblia. Às vezes um pensa que o arrebatamento vai ser antes, outro pensa que o arrebatamento vai ser depois da tribulação, outros antes da tribulação, e não sei o quê. Não é isso que vai fazer. Né? Vamos ter educação, vamos respeitar. Um acredita numa coisa, outro acredita em outro. Né? E, enfim, temos de focar naquilo que nos une, que é o quê? Jesus. O amor de Jesus por nós, que não merecíamos e não merecemos, e Ele morreu por nós. E a gente tem que levar essa mensagem para todas as pessoas, que nós pudermos, amém? Versículo 3, ele fala aqui, ó, pois antigamente, né, por isso que ele está falando, ele está falando para os membros da igreja. Ele fala, antigamente, ou seja, na época da ignorância, na época que nós ainda não tínhamos Cristo nas nossas vidas, nós mesmos não tínhamos juízo. Éramos rebeldes, éramos maus, éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo, passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. O que ele está falando aqui, o pecado nos dominava, né? Nós vivíamos no pecado. Nós paramos de pecar totalmente? Lógico que não. Né? Quando a gente fala mal de alguém, a gente está indo contra uma orientação da Bíblia. É um pecado. Mas a gente pode se arrepender, a gente não pode viver no pecado. Né? Como eu falei no último áudio, a graça nos ensina, o exemplo dos líderes nos ensina, a palavra nos ensina e a graça, que é o próprio Jesus, também nos ensina. Amém? A sairmos do pecado, de uma vida de pecado. Então ele fala, os outros tinham ódio de nós e tínhamos ódios deles, viviam uma vida totalmente baseada na carne, levada pela carne, com fofocas, com invejas, com uma série de situações que eram ruins para nós. Olha que interessante agora, no versículo 4. Porém, né, depois de tudo isso que ele falou, né, para a gente ser obediente, para a gente ser calmo, ser pacífico, falar com educação, né, ou seja, fazer as boas obras, ele fala, porém, quando Deus, o nosso Salvador, e quando ele fala Deus, o nosso Salvador, ele está se referindo aqui, lógico, a Deus o Pai e Deus Jesus também. Né? Sempre quando fala de Salvador, está se referindo a Jesus. Quando Deus, o nosso Salvador, Jesus, que é Deus também, né, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos nós, ele nos salvou. Olha só, ele mostrou a sua bondade, ele mostrou o seu amor. Então foi isso que fez a diferença, e através desse amor, essa bondade, o que ele falou? O que ele fala aqui? Ele nos salvou. Por quê? Porque teve compaixão de nós. Nós
que o que ele falou aqui, nós que éramos rebeldes, nós que éramos maus, nós que éramos escravos das paixões, nós que éramos escravos dos prazeres de todo tipo, que passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja, esse nós ele está falando. Jesus teve compaixão de nós. Tá? E por quê? E porque a gente fica apontando, né? Muitas pessoas, às vezes, dentro da igreja, se converterem, ficam apontando o erro dos outros, apontando para os outros e condenando. Ei, cadê a compaixão? Cadê essa compaixão que Jesus trouxe e que te salvou e que te trouxe para perto dele, para que você seja parecido com ele? Cadê essa compaixão? Né? E ele continua aqui, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa, a gente não foi salvo, Jesus não salvou, a gente não nos amou, ele não mostrou a nossa bondade porque a gente tinha feito alguma coisa boa, muito pelo contrário. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, a gente estava sujo, imundo. Né? Continuamos com algumas sujeirinhas, sim, mas a gente estava na lama, né? A gente estava imundo e ele, por meio do Espírito Santo, que nos lavou, né? Aqui se remete também ao batismo nas águas, né? Um novo nascimento, nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Uau! Uma nova vida, uma nova chance. Né? Esse é o Deus que nos dá tantas chances para começarmos de novo. O próprio livro de Gênesis é um livro de recomeço. Você vai ver ali, acho que se não me engano, umas 7 vezes são recomeços. Deus recomeçando a obra, dando oportunidade para o homem recomeçar novamente, de uma nova forma. E é isso que trata a graça de Deus. Graça é chance, uma nova chance. E você e eu vamos ter sempre uma nova chance enquanto estivermos vivos aqui. Amém? Aproveite enquanto é tempo. Deus tem uma nova chance para você. Amém? Versículo 6. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele fala ali no versículo 4, por meio de Deus, nosso Salvador, e aqui ele fala, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mais uma prova que Jesus Cristo e Deus, né? Jesus Cristo é Deus, né? E ele está falando aqui sobre isso. Nosso Salvador, Jesus Cristo, derramou com generosidade o Espírito Santo. Aqui ele está falando da Trindade, olha só, Deus, quem fala? Deus Pai, derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de quem? Jesus Cristo, nosso Salvador. A Trindade aqui. A Trindade num versículo. Olha que lindo. Olha que poderoso. A Trindade que traz unidade, que traz força, que traz poder para nós. Nós temos que olhar para a Trindade, olhar para Deus Pai, Filho e Espírito Santo e entender que esse é o nosso modelo de unidade. É o modelo de unidade que nós devemos levar para os nossos relacionamentos, igreja, casamento, família. Todo lugar nós devemos trazer uma unidade onde um glorifica o outro, onde um não fala mal do outro, fala bem, um elogia, complementa o outro. Amém? Cada um com um papel, cada um com uma forma, cada um com uma qualidade. E que essa unidade, quando cada um tem uma qualidade, um papel, a unidade ela cresce. Vamos focar nessa unidade. E para terminar hoje aqui, o versículo 7, dizendo assim, e Deus fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Então nós não temos apenas uma nova vida aqui, uma nova chance para essa vida, mas além dessa nova vida, além dessa nova chance para esta vida, também além disso, como bônus, né? É a cereja do bolo, se não for o bolo, né? A vida eterna que nós esperamos. Amém? Que coisa mais linda, gente. Que palavra forte. Espero que essa palavra tenha entrado no seu coração assim tão poderosamente como entrou no meu. Que essa palavra possa crescer dentro de você, que você faça boas obras, que você se relembre sempre da palavra, busque a palavra. Gente,
Olha, eu decidi eu tenho 2 celulares, eu decidi um dos meus celulares, que era o principal, eu deixei só a Bíblia de aplicativo assim, importante para mim. O resto é Google, que eu faço uma pesquisa, o YouTube, que às vezes eu pego uma pregação também, e outros aplicativos, mas Instagram, WhatsApp, Facebook, essas outras coisas aí, eu deixo em outro celular que eu uso menos, né? Que é esse celular que eu estou gravando aqui o áudio, que eu uso para o Bíblia para iniciantes também, para responder as mensagens do WhatsApp, etc. Então, de repente é uma dica para você, sabe? Faz isso também, ande com um celular no seu bolso que é só a Bíblia e olhe ele frequentemente, porque a gente está com essa mania, né, de celular, e se conecte. Você pode ter a Bíblia no celular e você pode conectar a palavra de Deus através desse celular e pega um mais ruinzinho, um menorzinho, um mais fraquinho, como eu faço aqui, né? E bota as outras coisas lá. Até o Instagram, por exemplo, eu botei no celular da minha esposa. Nenhum dos dois tem. Quando eu preciso olhar o Instagram, alguma coisa assim, eu faço lá pontualmente, pego e ela já fala, não amor, me devolve o celular aqui, entendeu? E utilize bem o seu tempo. Tá? Utilize bem o seu tempo, leia a palavra, se alimente, se conecte a Deus, louvores, adoração, palavra de Deus, amém? E que você possa crescer em maturidade, em discernimento espiritual cada dia mais com Deus, e principalmente em amor, e generosidade, compaixão, os frutos do Espírito, amor? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais esta palavra poderosa, Pai. Que essa palavra venha a encontrar um coração, Pai, aberto, um coração bom, uma terra fértil, para que essa semente cresça, Pai, produza bons frutos. Pai, nos arrependemos, Senhor, dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, dos nossos pecados. Pai, pedimos, Senhor Jesus, vem sobre as nossas vidas. Te recebemos, Jesus, como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém? Então é isso, ficamos por aqui hoje e no próximo dia provavelmente a gente termina aqui o livro de Tito, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo dia.